Cortella, será que a vida é curta? E se ela pudesse ser muito mais longa? Seria longa demais? Eu queria ler um textinho aqui. Saramago, certamente você leu. E As Intermitências da Morte, acho que você também leu. Então tem um trechinho que acho que é muito interessante, que é: em um certo país, num certo momento, a morte deixa de levar as pessoas. Doentes padecem nos leitos, mas não morrem. Idosos envelhecem, mas não morrem. Os hospitais não sabem o que fazer com a superlotação. Funerárias perdem função. Políticos e economistas se preocupam com a superpopulação. Né? E aí, hein? Olha, Francisco de Assis chamava a morte de irmã morte. Isso lá no século XIII. Aquele que, sem dúvida, é o pensamento mais sólido dentro do cristianismo após o que é atribuído a Jesus de Nazaré. É maravilhoso. O pensamento ecológico, para usar um termo de agora, que não existia, claro, quando ele viveu. Mas a ideia de a irmã morte, no sentido daquela que cumpre duas funções. Primeiro, equilibra a nossa permanência e convivência, e segundo, nos alerta. Eu digo sempre, Tamantina, a morte para mim não é uma ameaça, ela é uma advertência. Quase como se ela dissesse: Cortella, você não tem todo o tempo do mundo para não ser banal, fútil, descartável. Para ter alguma presença que não seja danosa, mas que seja memorável. Quando o Saramago escreve Memorial do Convento, né, ele está trazendo ali a importância daquilo que é a recordação das coisas da vida, mas, ao mesmo tempo, é uma expressão da banalidade também, que algumas pessoas trazem às suas obras materiais, como as pedras num convento. Saramago fez algo marcante para mim na vida, entre muitas obras que produziu. Ele era ateu, mas ele fez para mim um dos livros mais fortes de religiosidade, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Quando eu li esse livro, escrito por um ateu, sobre a vida de Jesus, há dois momentos no livro que eu chorei. Um deles quando ele narra, ou seja, o encontro de Jesus com o pai morto. Nós falamos muito de outras histórias em relação a Jesus de Nazaré, mas como não há informações sobre a convivência dele, nem por quanto tempo, e como viveu José, entendido como seu pai, né, na terra, no sentido religioso, quando Saramago descreve Jesus encontrando o pai que faleceu, é impressionante a humanidade, né, que aquilo traz. E a segunda vez que eu chorei foi pela beleza estética, quando Saramago coloca Deus e o demônio num barco, no meio de um lago, conversando sobre a vida e sobre a eternidade, como velhos companheiros que precisam estar juntos, porque se um some, o outro some também. Né? Nesse sentido, aquilo de uma beleza estética incrível. Aí eu volto exatamente ao ponto. Né? A ideia da morte como algo que é descanso, ela é um pouco estranha para nós. Né? Ela aparece vez ou outra com essa ideia. Embora a palavra cemitério signifique lugar para dormir, né, lugar para repousar, a gente não tem tanto, né, esse tipo de desejo. Eu tenho alguma dificuldade com a noção de viver bastante e de viver para sempre. Vou colocar as duas razões. A primeira, o viver bastante, eu só gostaria se outros também o fizessem. O exemplo mais forte que eu tenho, que eu repito com frequência, é Oscar Niemeyer. Niemeyer viveu até os 104 anos de idade. 104. Mas 5 meses antes de falecer, ele sepultou uma filha dele com 80 e poucos anos. A questão é que se você vive bastante, mas é só você, você vai perdendo todas as suas referências, todas as suas pessoas, e vai vivendo lutos em sequência que beiram a insuportabilidade. A segunda coisa, se eu tivesse uma vida eterna nesse momento da morte ausente e nesta vida, né, se assim posso colocar, eu não me preocuparia tanto com a vida. Eu só me preocupo em não ter uma vida descartável e vazia, porque eu sei que ela não é contínua. Se eu tivesse clareza de que tanto faz, né, é mais ou menos como se eu tivesse a ideia de que eu reencarnaria de modo contínuo. Por que eu ia me preocupar com algumas coisas? Não que quem é reencarnacionista tenha isso, mas eu, Cortella, ficaria tentado, né,
com o que eu vou dizer agora de modo humorado. Ah, não deu nessa, dá na outra. Certo? Portanto, tudo bem. Né? Dá para relaxar. O espiritismo tem esta linha que você volta, você volta mais para melhorar. Isso, exatamente. Uma outra experiência. É uma visão mais de purificação do que de fazer o que eu fiz agora, que é o relaxo. Sim. Lá, o que eu falei é a brincadeira em cima do relaxo. Né? O kardecismo ou o espiritismo, num momento geral, ele trabalha, sim, com a noção de um aperfeiçoamento da vida. Mas se eu não tivesse a percepção da mortalidade, se eu imaginasse que eu tenho todo o tempo existente, eu ficaria muito distraído. Você talvez se lembre, né? Você já era mais crescidinho. Um filme de ficção científica do John Borman, muito antigo, chamado Zardoz. Sim. Zardoz, que é uma brincadeira com o mágico de Oz, The Wizard of Oz, que é um filme de ficção com Sean Connery, pós os filmes do Bond, do James Bond, em que é uma comunidade humana que, porque conseguiu com um cristal oferecer imortalidade às pessoas, essa comunidade humana, que não é toda a humanidade, eles são imortais há mais de 400 anos. E a história do filme é que eles não suportam mais. Não aguentam mais. Não aguentam mais a convivência. Vamos trazer o Carlos Imperial. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Um pouco o que se fez com o Dia da Marmota. Olha lá, o feitiço, isso, Zardoz. Sean Connery lá, isso. Ali no centro Aquela ideia que aparece, que é a voz que sai de dentro. O Sean Connery faz parte de uma comunidade humana que não vive, né, nesse espaço de imortalidade. E ele é procurado, porque ele é o mais forte entre os que ali não vivem, para destruir o cristal que fica dentro daquela figura que dá imortalidade. E aí tem uma das coisas mais belas que eu já vi no cinema, que é uma cena que tem como trilha sonora o segundo movimento da 7ª Sinfonia de Beethoven, em que eles entram, entre aspas, os bárbaros, entram a cavalo nessa cidade, onde todo mundo agora não é mais mortal, entram com as suas pistolas, atirando, e as pessoas agradecendo e rindo enquanto morrem, porque tiveram interrompido um castigo eterno, que é a vida sem fim. Se diz assim, mas não é bom viver para sempre? A frase é sempre da filosofia. Depende, certo? Depende do quê? De como que é isso. É aquilo que é a monotonia. Os gregos trabalharam um pouco essa percepção com o mito de Sísifo. Você lembra? Sísifo é condenado a um castigo, que é rolar uma pedra até o alto de um morro, e quando ele chega lá no alto, essa pedra é pesada, ela desce outra vez, ele tem que subir. O castigo do Sísifo, na minha visão, não era ele ter que carregar uma pedra até o alto e ela voltar, era carregar a mesma pedra. Porque se fossem pedras diferentes, talvez ele não ficasse tão entediado. Daí que a nossa mortalidade, ela serve como uma possibilidade de nós ficarmos atentos. Né? Como se diz no Nordeste, tome tento. Ó, Tramontina, você não tem eternidade para tuas coisas, não. Ou vai e prumo, ou desapruma tudo. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.